Mas o Ciro Guedes, pelo jeito, pode contar várias, ou quase todas, né? O Ciro Guedes, que nas horas vagas é músico, é jornalista e agora é escritor também, escreveu um belo livro. Estava dando uma folhadinha no livro que você entregou para o Haroldo de Souza lá na Rádio Grenal. As Vozes do Gol, está bem escrito. Obrigado pela menção que me faz no livro também, na arrancada ali. E quero ler depois na totalidade. O que versa o livro? Eu sei que é em 3 partes, sei que você vai lá para trás, chega no atualmente e tudo mais. E teve, como disse, a honra de narrar em grandes emissoras. O Ciro Guedes narrou na Guaíba, narrou na Grenal, mas vou deixar que você fale. Agora o tempo é teu aí. Boa noite, Ciro. Boa noite, Rec, boa noite, doutor Roberto Sigman, boa noite, amigo Elvio também, aos amigos do Cadeira Cativa. É uma satisfação enorme estar conversando com vocês aqui da Fronteira da Paz, aqui de Rivera, no Uruguai, onde faz um frio tremendo, muita chuva e de fato, com muita alegria a gente está para fazer o lançamento agora no dia 9 de setembro. Na verdade, o livro já foi lançado, né, digamos assim, mas com toda essa questão de pandemia, coronavírus, aquele lançamento tradicional, né, que a gente geralmente realiza, que os autores realizam, da gente apresentar ao público e apresentar essa obra, principalmente, né, para fazer aquele intercâmbio, para mandar aqueles abraços, para a sessão de autógrafos, isso não foi possível, né? Em função de tudo isso. Com muita felicidade, o livro ele já está numa livraria aqui em Santana do Livramento, onde dia 9, como eu disse, eu vou fazer o lançamento oficial, e que vai ser transmitido também através do canal, né? Tem um canal que eu criei para divulgar essa obra, onde, além daquilo que os leitores podem acompanhar neste livro, né, dessa história, tem muitas curiosidades, tem trechos de gols, entrevistas na íntegra, tem uma muito legal com Milton Ferretti-Jung, a voz do rádio, né, como tu costumava dizer bastante, Rec, que eu realizei com ele em 2015, essa entrevista só agora que eu coloquei ela no ar, né? Então é um deleite para quem gosta de história da narração. Mas basicamente, então, do que trata o livro? Obviamente da história ou parte dela, né? Seria muita pretensão minha querer, nesse livro, contar toda a história, porque se tu pegar qualquer um desses narradores, daria uma belíssima de uma biografia, como a gente tem, por exemplo, do próprio Milton Jung, que eu citei aqui, né? A nossa amiga Kátia, que lançou algum tempo atrás. Então, cada um desses narradores renderia já uma grande obra. Então, são algumas passagens importantes, históricas desses narradores, que são e foram grandes destaques, porque a gente tem alguns desses narradores do período paradigmático, por exemplo, que ainda estão na ativa, como Haroldo de Souza, e firme e forte. O livro eu divido a história da narração de futebol, e dá para dizer narração esportiva em Porto Alegre, em 3 períodos, que começa em 1931, é muito complicado, é muito difícil também a gente dizer que começou no dia 19 de novembro de 1931, que Hernani Ruschel foi o primeiro, porque lá atrás a principal dificuldade é a ausência de acervos, principalmente gravações, que comprovem o fato. Então, o Hernani Ruschel é considerado como o primeiro narrador da história do Rio Grande, 1931. Numa transmissão em que ele não conhecia nada de futebol, não entendia nada do esporte, uma época que não havia numeração nas camisetas, e, por sorte, o seu companheiro na jornada, o Ari Lund, soprava os nomes dos atletas do Grêmio e da Seleção do Paraná, lá no antigo estádio do Moinhos de Vento do Grêmio, né? E, por sorte, então, ele teria conseguido fazer essa narração, mas a gente não tem nem ideia de como que teria acontecido. O período dos desbravadores, então, é o primeiro que vai do início da década de 30, final da década dos anos 20 até o final da década de 50, onde eu destaco narradores que são aqueles chamados aventureiros, Luiz Carlos Rec, como o Cândido Norberto, por exemplo, né, que foi o primeiro narrador a fazer uma transmissão internacional pela Gaúcha, em 1949, uma partida entre Grêmio e Nacional no Estádio Centenário em Montevidéu. Então, uma época que não havia retorno, os equipamentos eram, não digo precários, mas para a época, né, comparando com hoje, aí sim a gente diria que eram precários em relação ao que a gente tem de modernidade, de avanço tecnológico, equipamentos pesados,
dificuldade de retorno, né, no sentido das viagens, que se demorava muito tempo para chegar. Alguns dos jogos nem mesmo ao vivo eram, se gravavam as partidas e mandavam fitas para que depois fossem reproduzidas. Então, época de muita dificuldade técnica, principalmente, e de, aos poucos, a criação do estilo, ou de estilos, que eu acho um equívoco quando a gente diz que a narração do Rio Grande do Sul é uma escola. Não, existem várias escolas de narração. Você pega cada um desses narradores, cada um tem um estilo e cada um trouxe, né, coisas legais, assim, influências do rádio do Uruguai, do rádio da Argentina. Aliás, as primeiras influências do nosso rádio foram justamente do rádio do Prata, porque o Uruguai já transmitiu o Copa de 1930, né, para vocês terem uma ideia. Então, se ouviam essas transmissões aqui no Rio Grande, foram as primeiras influências. Depois, lá de cima, foram vindo outras, como do Rio de Janeiro, como de São Paulo, elas foram sendo introduzidas nessa forma de narrar aqui no Rio Grande. E alguns outros temperos que também foram sendo incluídos, que são fundamentais para a nossa narração, que são como, por exemplo, a emoção. A emoção foi fundamental, ela foi entrando, né, firme e forte aí durante esses primeiros períodos. Depois a questão da criatividade também, do uso de bordões, de frases, e aí a gente já conhece. Então, eu coloco como marco histórico o início do período paradigmático. O período paradigmático, para mim, é o período em que nós tivemos o ápice da técnica, da criatividade dos narradores do Rio Grande, que começa no final da década de 50. E o primeiro, aquele que encabeça no livro essa fase, é Mendes Ribeiro. O Mendes Ribeiro foi um profissional fantástico, com quem tu trabalhou, né, Rec? Um cara formidável, que narrou a Copa de 58, narrou a Copa de 62, depois foi para a Gaúcha, né? E 58 eu coloco como marco desse período, porque justamente a Guaíba, naquela época, com Flávio Alcaraz Gomes, né, com toda a sua equipe, conseguiu enviar para a Suécia uma equipe formada só por profissionais gaúchos, que foi um negócio fantástico, sensacional para aquele momento, com um sistema de transmissão novo também que foi implementado, e a Guaíba transmitiu toda aquela Copa. Isso entrou para a história e ninguém tira esse grande mérito da Rádio Guaíba até hoje. Então, o Mendes Ribeiro, ele tinha muita emoção na sua narração, muita descrição, uma certa agilidade, e a partir daí foram surgindo outros nomes. O Milton Ferretti-Jung, também está nessa lista dos paradigmáticos, foi um narrador importantíssimo, que foi o responsável pelo teste daquele que é considerado o maior narrador, digamos assim, da história do Rio Grande do Sul. Pelo menos a maioria das pessoas e dos profissionais de imprensa consideram que foi Pedro Carneiro Pereira. Milton Ferretti-Jung, na entrevista que ele nos deu para o livro, ele destaca isso, que ele fez o teste e que o Pedro Carneiro foi muito bem, tinha um discurso fantástico, e poderia ter feito muita coisa ainda na sua carreira se não fosse o acidente trágico que o vitimou em 73, lá no Tarumã. Então, a partir daí, tivemos Pedro Carneiro Pereira, quando Pedro Carneiro Pereira faleceu, o Armindo Antônio Ranzolin assumiu esse posto de primeiro narrador da Rádio Guaíba, num período que a emissora ela tinha um domínio de audiência que era estupendo, coisa que talvez não se repita mais nos dias de hoje. Era, diria, 95-5 para a Guaíba naquela época. E o Armindo Antônio Ranzolin se destacou pela sua técnica, pela sua forma de comandar, principalmente as equipes esportivas. Ô, Ciro, diga, Rec. Nós estamos apaixonados pela tua descrição, eu, o doutor Sigma, o doutor Elvio, mas eu tenho 15 segundos para você dizer só o nome dos narradores que você cita no livro e nós vamos voltar a conversar, porque é apaixonante o assunto e está todo mundo dizendo, esse livro deve ser uma obra-prima. Mas aí, Ranzolin, Pedro Ernesto, Haroldo... Esse período, então, o Haroldo, o Armindo Antônio Ranzolin, o Roberto Brauner, Samuel de Souza Santos, outros nomes poderiam ser citados aí, né? Ficaram de fora, mas para uma outra edição, com certeza, a gente vai botar. E aí tem o período contemporâneo, que é o período que, na minha opinião, continua, que começa ali em meados dos anos 80, e tu coloca Marco Antônio Pereira, o Pedro Ernesto Denardim, José Aldo Pinheiro, Daniel Oliveira, né? Mais recentemente, Orestes de Andrade, Mário Lima, e por aí vai. Muito bom. Ciro, desculpe aí, acabamos atropelando tudo aqui, são muitos assuntos. Cumprimentos pela coragem aí e pelo trabalho extraordinário.